Salve a todos, com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa. Esse é o nosso blog, A Sua Igreja. Você pode estar visitando nosso blog, asua-igreja.blogspot.com. Lá vai ter vários vídeos, tá? Por enquanto não vai ter os novos, né? Só no YouTube mesmo. Eu estou colocando, pessoal, eu já deixei claro aqui, esse jogo aqui de fundo é o Agony, né? Que é o jogo onde o personagem ele está no inferno, pessoal. A ideia desse jogo aqui é que a pessoa tente escapar, né? Mas nós que somos cristãos aí sabemos que isso não é possível, né? Mas é um jogo aí que foi lançado, muita gente foi muito falado, né? Não fez tanto sucesso, né? Mas muita gente ouviu falar desse jogo, tá? Eu vou falar a respeito dos pensamentos, pessoal. Eu vou falar a respeito dos pensamentos porque é algo que eu tenho meditado sobre isso, né? Eu tenho meditado sobre essa parte, né, da nossa vida, sobre o pensamento, o que ele pode fazer com a gente e o que ele não pode fazer, né? Enquanto isso você fica aí olhando para esse jogo, né? Mudando a sua vida em Cristo, né? Para que você venha escapar, né? Como diz a palavra de Deus, da condenação do inferno. O que eu vou falar aqui sobre o pensamento, pessoal, né? A gente tem o blog, a sua igreja, já tem muitos anos, pessoal, muitos anos mesmo. A gente tem trazido a palavra de Deus, eu, a irmã Dayana, para você, para que você venha ter uma direção das coisas de Deus, né? Mas às vezes parece assim, poxa, Deus só castiga, Deus só traz coisas ruins, Deus só pensa o lado ruim para a gente. Não, né? A resposta é não. Então por que as coisas elas tendem a dar errado? Por quê? Porque isso eu tenho meditado, né? Os nossos pensamentos, né? Eles nos levam a viver uma vida totalmente ruim, pessoal. Ruim. Por quê? Porque a gente pensa muito negativo, a gente pensa muito que a gente não vai conseguir, a gente pensa muito que as coisas sempre vão dar errado, né? Mas a gente não para pensar assim, quando as coisas deram certo, o que a gente está pensando? O que a gente está imaginando quando as coisas deram certo? Você já pensou uma vez assim, que uma coisa ia acontecer e realmente essa coisa deu certo? Realmente você conseguiu? Realmente você chegou em algum lugar? Então assim, eu tenho ultimamente pensado bastante sobre a minha vida, né? Eu passei por um momento bem negativo mesmo, sabe? E conversando com algumas pessoas sobre a minha situação, né? Assim, aparentemente, pessoal, ninguém trouxe à luz, né, para o que eu estava passando, né? Então assim, hoje eu vim trazer para vocês aqui uma coisa para a gente tentar mudar o nosso pensamento, para que as coisas, eu estava até conversando ontem, né, com a irmã Dayana, hoje também com a minha filha, a respeito de algo que aconteceu comigo, né? Eu montei uma escola de artes, né? E só que antes de montar essa escola, né, eu estava procurando um lugar. Aí eu pensava assim, eu falava, não, eu preciso arrumar um lugar assim, 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 que dê para montar o que eu estou querendo, que dê para fazer o que eu estou querendo, quarto para minha filha, quarto para mim, espaço, né, que a gente tem uma gata também, uma gatinha, né? E assim, pessoal, só que no meio desse processo, tipo, é o que eu queria, tá? É o que eu queria. Só que, né, no meio desse processo, eu desisti de um dos lugares que eu arrumei, e procurando outro lugar, mas eu já tinha avistado o lugar que eu queria, era exatamente o que eu pensei, só que
eu desisti, por alguns motivos, do lugar. Eu estou contando só essa experiência para vocês. E aí, eu comecei a procurar outro lugar. Eu queria cancelar, né? Porque já estava meio que reservado para mim, né? É um lugar que estava em construção, um lugar novo, né? Ninguém nunca morou nessa casa, a gente foi as primeiras pessoas que moraram, é de aluguel. Só que no momento eu quis desistir, certo? Não queria pensar, falar assim, não, sabe, tipo, pelos motivos que eu tenho, né? Só que no fim, pessoal, saiu exatamente aquilo que eu estava pensando, né? Que é exatamente a forma, o jeito da casa, né? Que eu estava querendo. Agora, por que as coisas deram certo naquele momento? Que era o que eu estava pensando, era o que eu estava imaginando, é o que eu estava querendo, né? Da maneira que eu pensei. Então, a vida, né? A vida, pessoas da vida, coisas nos fazem ter sim pensamentos negativos. Pensamento negativo. Então eu passo pensando, eu vivo pensando negativo. Eu respiro pensando negativo. Certo? Eu tenho as minhas probabilidades pensando negativo. O que vai acontecer? Vai dar negativo. Porque é o que eu estou pensando. É aquilo que eu já estava planejando. Mas agora, quando você coloca o pensamento positivo, né, o pensamento positivo, o que acontece? Deus, as coisas elas agem para que aquilo venha acontecer. Eu não sei se você já passou por alguma experiência que você ficou pensando em algo bom e aconteceu. Até estava conversando com a minha filha, essa casa que a gente está alugando, ela quis muito, muito. Casa boa, casa bonita, né? E realmente aconteceu mesmo eu indo atrás de outras e não querendo mais. Falei assim, não quero, mas era exatamente o que queria, né? Eu vou ler uma passagem aqui para vocês, para deixar bem claro para vocês, né? A vontade de Deus, né? Olha, nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear, né? Está cheio de peçonha mortal. Olha só. Está cheio de peçonha mortal. Vou aqui deixar claro o que seria isso. Peçonha mortal. Peraí. Significado, né? O que é uma peçonha mortal? É uma substância venenosa. Então a língua é cheia de substância venenosa. Então, se a língua, aquilo que está dentro da minha boca, né, ela é capaz de produzir um veneno mortal para a nossa vida, ou seja, algo que vai matar. Certo? E aqui a gente está falando, pessoal, você que está ouvindo, que vai trazendo um mal para a sua vida, a ponto de destruir, matar sonhos, planos,
né? Tudo que você está pensando, tudo que você está planejando, né? Porque a língua produz isso daí, né? Lembra que Deus ele criou, né? Tudo pelo poder da palavra, né? Haja luz, haja terra, haja isso, né? Falando. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Com ela, né? Com a língua, bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. Olha só. A palavra de Deus, a Bíblia está declarando que você tem algo, certo? A língua, que ela está cheia de veneno, é veneno, né? Veneno, substância venenosa é veneno, né? Mortal, certo? Peçonha mortal aqui, ó. Peçonha, né? Peçonha mortal, que mata, né? Veneno que mata. Então com ela você bendiz a Deus, e também com ela cadê aqui? Deixa eu encontrar. Aqui eu tô lendo, tá? Eu tô lendo aqui em Tiago 3, tá? Quem quiser acompanhar. Com ela bendizemos ao Deus Pai, com ela amaldiçoamos os homens. Então, assim, eu sou, quando a palavra de Deus fala homens, né? Ela está falando das pessoas que vivem na terra, a criação, né? A criação. Então, eu faço parte dessa criação. Então, eu consigo amaldiçoar uma pessoa. Mas eu também consigo amaldiçoar a mim mesmo. Amaldiçoar meus planos, amaldiçoar a minha vida, amaldiçoar a minha saúde, amaldiçoar as pessoas. Então, quando eu penso, né, e eu digo, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, não vou conseguir. E eu já fiz isso muito, pessoal. Muito. Né? Tem uns, se eu escutar uns estralinhos aqui, é uns pernilongos aqui. Tá com a raquete aqui para poder dar um jeito, né? Então, eu faço parte dessa classe dos homens, né? Homens, a criação. Eu faço parte da criação, você faz parte da criação. Então, se eu falo com a minha boca que eu sou um derrotado, um exemplo, é o que eu sou. E se eu penso? Eu vou chegar já lá, tá? E se eu penso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pensa. Aqui eu quero abordar, pessoal, não só o lado das pessoas que estão ao nosso redor, é sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Nós façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Para que domine e tal. Então, Deus criou o ser humano, as pessoas, para que elas venham ser... É que eu acho estranho, porque assim, eu não costumo pregar sobre isso, né? Parece pregação de prosperidade, né? Esse tipo de coisa, né? E lembra muitas igrejas que ficam pedindo dinheiro para as pessoas, né? Então, eu quero chegar a explicar para você que você não precisa, né? Tirando aí oferta voluntária, né? Que é a oferta que você vai dar numa casa de oração, que não pode ser leilão. Quem dá 10, quem dá 20, quem dá 50, quem dá 100, isso não pode, pessoal. Tem que ser voluntário. Não, você sai da sua casa, eu vou levar, vou dar para Deus tantos reais, 10 reais, 1 real, 50 centavos. É você que decide. Não pode ser um pastor levar você a dar um dinheiro para Deus. Não pode. Certo?
Claro que existem referências, né, bíblicas e que pode falar, né? E a palavra de Deus ela está mostrando ali às vezes o tipo de oferta para o tipo de coisa que a pessoa vai oferecer para Deus. Só que não pode ser colocado como, tem que ser uma coisa voluntária, pessoal, tá? Voluntário. Por quê? Quando você coloca aí que um pastor, uma pessoa ela pode chegar a determinar isso, então com certeza ela pode pensar assim, não, eu estou precisando aqui na minha igreja pagar uma luz de R$1.000, então ele vai pensar na conta para pagar, certo? E não a oferta oferecida para Deus. Então você tem que dar a oferta voluntária, tá bom? E ele, né, esse pastor, que ele se apegue com Deus e faça a vontade de Deus, que Deus vai suprir as necessidades daquele templo, daquela casa de oração. Mas eu não vou me fugir muito disso, tá? Partindo para a parte de ofertas, essas coisas. Então, essa palavra aqui, ó, ela mostra, né, que se eu penso negativo, se eu tenho um pensamento que eu falo para vocês, pessoal, eu tenho, né, passado, não agora, mas um tempo atrás, né, pensamentos totalmente destrutivos para a minha vida. Olhando por essa palavra, né? Certo? Olhando por essa palavra, eu tenho jogado veneno na minha vida, eu tenho jogado maldição na minha vida, eu tenho jogado morte na minha vida. Então vamos supor que você está com uma doença. Não, eu não vou morrer dessa. Você vai procurar o tratamento, você vai procurar um médico, você não pode ficar parado e falar assim, não, Deus vai me curar, porque você está atentando a Deus. Não, Deus vai me curar, eu não vou fazer nada. Não, você tem que fazer, você tem que correr atrás. E você tem que mentalizar e pensar assim, não, eu não vou morrer com essa doença, eu não vou sofrer com essa doença, as consequências dessa doença não vão chegar em mim, porque isso não é a vontade de Deus. É isso que você vai ter no teu pensamento. É isso que eu já tenho adotado, né? Porque se a gente medita, né, 2, 3 dias, isso já tem que fazer parte de mim. Então eu começo a compreender por que as coisas davam. Eu estou falando do passado. Por que as coisas davam errado? Porque eu mentalizava para a minha vida que eu sou um merda, que eu sou um derrotado, que eu não vou chegar a lugar nenhum, que eu sou um derrotado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, o que eu vou atrair para a minha vida? Se eu estou amaldiçoando a minha vida, né? Eu não vou abordar aqui para fora, tá, pessoal? Só internamente, falando de você, dos teus pensamentos, do que você pensa para você, tá? Então, se você passa pensando negativo para a tua vida e você profere isso, não, mas eu não vou conseguir, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui não pense mais isso. É difícil, vai ser difícil, não tem problema, mas você não pode pensar isso. Várias lutas, né, e o povo de Israel teve, né, e Deus ali comandando. Não foram só vitórias, foram também derrotas. Mas ninguém ficou pensando assim, não vou para a guerra com Deus porque também eu posso perder. Sempre iam, sempre batalhavam, Deus dava vitória e às vezes perdiam aqui, ganhavam ali, mas no fim sempre era vitória. Certo? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Então, aí fala aqui, ó, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Certo? Então, estou deixando claro aqui para vocês o que pode sair da nossa boca. Pode influenciar, sim, né,
Eu tenho aqui uma passagem de Deus, Isaías 14, 24, diz assim, ó, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então você vê que quando Deus fez as pessoas, certo? Ele diz assim, olha, como pensei, como Deus ele pensou, ele diz assim, ó, como pensei, assim vai acontecer. Como eu determinar, é assim que vai ser, é assim que vai se efetuar. Olha o pensamento de Deus. Então, se Deus fez a gente imagem e semelhança dele, e ele diz que, ele mostra aqui no livro de Isaías, que o pensamento dele é esse. É assim que ele pensa. A essência de Deus, como Deus se mostra aqui um ser sem obstáculo, pessoal. Sem obstáculo, não há obstáculo para ele. Quando alguém declara, se você declarar, eu declarar para a minha vida, olha, assim como eu pensava é que vai acontecer. Assim como eu pensar, vai acontecer. Eu coloco isso na minha vida. Eu penso isso para a minha vida. Então, o que está claro aqui para a gente? Que as coisas vão acontecer. Então fica claro que as coisas começam a ficar claras. Por que as coisas, sabe por que elas ficam claras? As coisas ficam claras porque as coisas não estão erradas. Mas por que está tão errado, irmão Alex? As coisas dão errado para você ter pensamento negativo. As coisas dão errado para você ficar pensando negativo, gente. Então, se você começa a pensar negativo, se você começa a se alimentar de pensamentos negativos, palavras negativas, vai dar tudo errado. Nada vai dar certo. Então, isso é passado. Então, esse tipo de pensamento na nossa vida tem que ser passado. A gente começa a compreender, poxa, por que está dando tão errado? Porque eu estou alimentando pensamentos maus, venenosos, mortais para a minha vida. Então, quando eu começo a pensar dessa maneira, eu falo assim, não, peraí. Começa a ficar claro, né? Peraí. Então, quer dizer que a minha vida saiu tão errado as coisas porque eu produzi para a minha vida coisas, pensamentos negativos, palavras negativas. Não, peraí, não, eu sou. Então, o que você é? O que eu sou? O que você é e eu sou vai se manifestar. Então, o que eu sou não se manifestou ainda, pessoal. Você entendeu? Então, ninguém conhece o que eu sou. O que você é, irmão Alex? Deus vai mostrar. E na oportunidade eu vou estar fazendo um vídeo para... vou gravar aqui um vídeo para o canal. Então, ninguém sabe o que eu sou.